nós vamos retornar e gostaríamos de convidar aqui o senhor Luiz Eduardo Dourado Lopes para assuntos dos limites constitucionais. Limites constitucionais por quê? Porque a Constituição estabelece determinados limites que a administração pública tem que respeitar. Limites com gasto de pessoal, limites mínimos e limites máximos. Quando a gente fala em limites, a gente sempre imagina que é sempre o limite máximo. Não, tem os limites mínimos, que são os limites que o gestor tem que gastar no mínimo, 25% com educação, 15% com saúde, e no máximo, que são aqueles 60% de pessoal, 54% com diz respeito ao Poder Executivo e 6% ao Poder Legislativo, da LRF. E também há um limite mínimo, que é o limite do Fundeb, que diz respeito à remuneração dos profissionais no efetivo exercício do magistério. Portanto, por falar em educação, falamos em manutenção e desenvolvimento do ensino. O artigo 212 da Constituição Federal estabelece que o gestor público tem que gastar, no mínimo, com 25% da sua receita com a manutenção e desenvolvimento do ensino. As dúvidas surgem na hora que, efetivamente, são aplicados os recursos. O que é e o que não é. O que entra e o que não entra. O que o tribunal glosa, o que o tribunal não glosa. Esta tem sido a dúvida constante. Mas eu informei e quando eu fui, no final, não deu 25% porque o tribunal glosou. O tribunal glosou significa dizer que o tribunal retirou algumas despesas que foram informadas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o nosso famoso MDE, e efetivamente o tribunal então glosou e por causa disso o gestor público, o prefeito, não alcançou os 25% e aí teve, inclusive, suas contas rejeitadas. O Fundeb, que é o sucessor do nosso Fundef, também estabelece determinados limites que devem ser respeitados pela administração pública, principalmente o que diz respeito a 60%. Esses 60% devem ser gastos, no mínimo, 60% com pagamento com remuneração dos profissionais no efetivo exercício do magistério. É exatamente isso que eu estou falando, 60%. Aí é o grande problema também. O que é que eu posso pagar com 60 e o que é que eu posso pagar com 40? O que é que eu posso pagar com 60? Às vezes informa, ele faz o pagamento, o gestor faz um pagamento e o tribunal glosa. O tribunal retira na hora do exame da prestação de contas mensais, nas nossas inspetorias, e isso tem trazido uma certa dificuldade para os gestores públicos municipais. Nós vamos tentar, inclusive, esclarecer essa questão hoje. Despesa com saúde, da mesma forma, a própria Constituição está lá, o embasamento legal, estabelece que o gestor deve gastar, no mínimo, 15%, pelo menos, a redação é essa, pelo menos 15% da arrecadação dos impostos e transferências elencados no artigo 156, 158 e 159, com saúde. O Tribunal de Contas, muitas das vezes a gente ouve aqui, mas a gente fica fiscalizado por todo mundo, inclusive pelo Tribunal, é fiscalizado pelo Ministério Público. O Tribunal, no seu papel institucional de fiscalizador, não pode fugir às regras previamente estabelecidas. Nós também passamos por essa questão, porque como é que nós vamos fiscalizar o ente, nós vamos fiscalizar o nosso jurisdicionado, se nós não respeitarmos as próprias leis, ou até mais do que isso, respeitarmos as normas que nós mesmos produzimos. O Tribunal de Contas cria determinados normativos, a exemplo das resoluções, que embasam, que delimitam, vamos dizer assim, a nossa atuação enquanto órgão fiscalizador. Nós não podemos fugir dessa regra. Limites de pessoal. O artigo 19 da LRF fixou o limite da despesa com pessoal em percentuais da receita corrente líquida para os municípios, 60% da RCL, dividindo 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo. É o limite máximo a ser gasto. De hoje de manhã, Caetano chegou, não. O prefeito estava questionando esses percentuais. Nós vamos ver se a gente consegue chegar ao denominador comum, se a gente consegue equacionar essa questão. E também para o Legislativo. A própria Constituição também estabelece
no artigo 29A, que a Câmara não poderá gastar mais de 70% da sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio dos seus vereadores. São, portanto, senhoras e senhores, limites constitucionais que nós temos que, no exame da prestação de contas, levar em consideração, enquanto órgãos fiscalizadores. E, ao nos depararmos com situações que infringam esses preceitos constitucionais e infraconstitucionais, nós apontamos a irregularidade e, muitas das vezes, enseja, inclusive, na rejeição de contas. Selecionamos algumas questões, algumas perguntas que foram feitas lá no encontro de Salvador, para que a gente pudesse hoje tentar resolver, tentar pelo menos equacionar ou responder essas questões. A primeira delas, o prefeito Caetano hoje de manhã falou, como explicar 54% de índice de pessoal e 60% do Fundeb? Tem lógica? Esse é um questionamento que foi feito lá em Salvador. Nós só fiz transcrever ali para a tela para a gente poder discutir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a gente fala dos limites do Fundeb, como é que a lei do Fundeb diz que eu tenho que gastar no mínimo 60% da receita com o pessoal? E a LRF diz que eu tenho que gastar no máximo 54%. A base de cálculo é diferente. As receitas que se prestam para um cálculo não são as receitas que se prestam para o outro cálculo. 100%, vamos dizer assim, existe uma receita de 100%. Dessa receita, você tem que gastar 25% com a educação. Dessa receita de 25%, você tem que gastar, no mínimo, 60% com o pagamento, com a remuneração dos profissionais do magistério no efetivo exercício. É diferente. As receitas que se prestam para um cálculo não são as mesmas receitas que se prestam para o outro cálculo. Parece, à primeira vista, que há uma incongruência, que há uma discordância entre as normas, mas não há, não. Não há, não. As receitas que se prestam para que eu estabeleça o percentual do limite máximo de pessoal são as receitas correntes líquidas. Não são as mesmas receitas que se prestam para o cálculo do pagamento mínimo de 60% do Fundeb com os profissionais do magistério. Os senhores entenderam? A base de cálculo não é a mesma. Parece que há uma incongruência, parece que há até uma ilicitude, uma ilegalidade. Ilicitude não, é ilegalidade nessa história. São normas que estão disciplinando coisas diferentes. Não há um choque legal nisso? Não há não, Caetano. Não há porque a base de cálculo, eu repito, é diferente. As receitas que se prestam para um cálculo não são as mesmas receitas. Significa dizer o seguinte, do total arrecadado você tem que gastar, do total arrecadado, seria assim, do total arrecadado você tem que gastar no mínimo 60% com o pessoal do magistério e no máximo 54%. Aí sim, aí existiria uma incongruência forte. Aí teria que ser resolvido a nível de Congresso Nacional. Teria que se mudar a lei, porque havia fatos díspares e antagônicos. Mas não é assim. Não é assim. Das receitas dos 25% que você está obrigado a gastar com educação, 60% no mínimo tem que ser gasto com o pessoal. 60% dos 25%. Com o pessoal que eu digo, na remuneração do magistério no efetivo exercício. Então, senhores, me esforcei para ver se eu consigo fazer me entender. Mas esta é a nossa lógica em relação a esta questão. A base de cálculo não é a mesma. Não é a mesma. A base de cálculo de uma não é a base de cálculo necessariamente da outra. Por isso é que não há uma incongruência legal nessa questão. Bom, se houver alguma dúvida, a gente vai daqui a pouquinho franquear a palavra e a gente vai conversar. O meu município teve uma queda de 16,1 do FPM. Não contratei nenhum servidor e o meu índice pulou de 54 para 61. Aí sim. Aí agora pegou. Pegou por quê? Porque o gestor não deu causa
O gestor, olha o que ele diz, eu não contratei ninguém, presidente. Eu não contratei ninguém, o meu pessoal é o mesmo pessoal do ano passado. Só que houve um decréscimo na minha receita e o meu percentual, porque aí é o percentual incidente sobre aquela receita que caiu. Aí sim. Na reunião de Salvador, o atual vice-governador da Bahia e secretário de Indústria e Comércio, doutor de Infraestrutura, doutor Otto Alencar, fez um chamamento, que eu achei muito bom. Nós temos que ir a Brasília, mobilizar os nossos representantes no Congresso Nacional para que se faça uma mudança na lei. E a nós, Tribunal de Contas, o que compete fazer? E ficamos numa sinuca de bico. Porque nós temos que fazer cumprir a lei. Mas o gestor não deu causa. O gestor não tem culpa no cartório. Houve uma migração. A população dele saiu de Alcobaça e foi para Porto Seguro. Consequentemente, houve uma queda de arrecadação. Se houve uma queda de arrecadação, o índice, que era 54, pulou para 61. Eu estou cometendo uma ilegalidade. E por causa disso, as minhas contas vão ser rejeitadas sem que eu tenha dado causa. Quando há um acréscimo nesse percentual, que o prefeito, que o gestor municipal contratou, mesmo sabendo que estava no índice, no topo do índice, ele deu causa a essa ilegalidade. Nesse caso, não. O que fazer, então? Marcha dos prefeitos a Brasília. Para tentar sensibilizar os congressistas no sentido de que se faça uma mudança, ou que se flexibilize, tendo em vista de que a causa desta ilegalidade não foi proporcionada pelo gestor. Nesses casos, a lei deveria abrir uma exceção, para até que se desse um prazo que o prefeito poderia corrigir isso ao longo dos próximos 2 anos, 1 ano, não sei. Se não for assim, o Tribunal de Contas, que é um órgão aplicador da norma da lei, e não podia ser diferente, vai ter problemas seríssimos o ano que vem na análise das contas de 2011, presidente Paulo Maracajá. Esse abacaxi, me desculpe a expressão, vai cair no colo dos senhores. Porque é o Tribunal de Contas, em última análise, que vai dizer se o prefeito, que não deu causa, que não contribuiu para que isso acontecesse, terá ou não terá as suas contas rejeitadas.